Bom, agora sim. Bom, pessoal, então, a aula de hoje, nesse encontro nosso de hoje, tem como objetivo rever os conteúdos que vão cair na V2, certo? Na nossa segunda prova. E aí, eu já adianto para vocês que o que a gente vai ver, né, o que vai ser cobrado na V2, será a parte de medidas de dispersão e apresentação de dados, que eu coloquei o material para vocês lá no AVA, tá? Então, na verdade, já havia colocado esse material, né? E aí a gente vai trabalhar para a segunda prova a apresentação de dados e as medidas de dispersão, certo? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou avaliando aqui, vou abrir a lista de exercícios, vou fazendo com vocês, e aí, mesmo esquema da AV1, né? O objetivo da lista é justamente facilitar o estudo de vocês para a prova. Então, eu vou abrir aqui a lista, e aí vou comentando exercício a exercício, a gente vai fazendo comentários sobre o conteúdo, e aí, caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade para tirar, tá certo? Se algum conceito também não ficar entendido, por favor, tirem dúvidas, que é para na prova vocês não se enganarem. Vocês chegaram a fazer os exercícios, chegaram a fazer a lista? Quem fez teve alguma dificuldade? O pessoal mandando no chat. Beleza, Verine, tranquilo. Tá? Aproveita a aula de hoje, que a gente vai falar sobre os conteúdos, e aí, se tiver alguma dúvida, já aproveita para tirar, tá? Melissa fez, show de bola, Melissa. Samanta também. Melissa, Samanta, que tiveram alguma dúvida? Conseguiram fazer? Só para saber como é que tá como é que foi o termômetro, se foi de boa. Foi muito difícil. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu só achei assim, um pouco complicado na parte da que tem que fazer os cálculos, né? O Que os cálculos cálculo. são bem grandes, né? Mas eu É. consegui fazer. Aí Então, agora eu vou ver se Samanta, está certo. vou ensinar um macete para vocês de fazer esses cálculos no Excel. Adianta já o processo, que o cálculo é grande mesmo. É grande, tem uma aqui que são acho que 6 cálculos. Mas vamos lá. Vou adiantar a vida de vocês ensinando vocês a fazerem no Excel, para simplificar o processo. Tá? Quem quiser fazer à mão, à vontade, mas o Excel facilita aí a vida de vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela, compartilhar a lista de... A lista de exercício. Aqui, pronto. Apareceu para vocês? Sim. Show de bola. Sim, apareceu. Então vamos lá, gente. Bom, como eu falei, o conteúdo que eu vou cobrar na prova está dentro dessa lista, tá? E se vocês conseguirem fazer a lista, se vocês conseguirem seguir aqui os exercícios, entender os conceitos, a prova vai estar tranquila, tá? Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz aqui, questão número 1, foi para vocês, na verdade, definirem o que são medidas de tendência central e citarem a função e 3 exemplos dessas medidas. Então, medida de tendência central foi o que a gente viu na prova passada, né? São medidas, são métodos que a gente tem dentro da estatística de resumir dados. Então, quando a gente está estudando um volume muito grande de dados, a gente pode usar um método, uma ferramenta ou uma medida de tendência central para resumir. Exemplo, né, se eu estiver estudando os alunos da faculdade e quiser saber ali, ter uma ideia de qual a idade dos alunos da faculdade, eu posso pegar uma amostra e, avaliando essa amostra, eu posso ver a média da idade desses alunos. Eu vou pegar a idade de todos aqueles indivíduos ali da amostra que eu selecionei, vou calcular uma média, e aí eu vou resumir todas as idades a um único valor.
certo? Então, medidas de tendência central são medidas que têm como função resumir um grande volume de dados a um valor só, e esse valor é aquele que mais se aproxima de todos os valores da amostra. Tá? Então, uma medida de resumo, certo? Há 3 exemplos de medida de tendência central, a gente pode usar a mediana, a média, a aritmética e a moda, que a gente falou como conteúdo da prova passada. Né? Então, mediana vai resumir, média também e a moda também. Tá? A moda é um pouquinho mais relacionada à frequência, mas também pode ser considerada aí uma medida de tendência central. Beleza? Alguma dúvida nesse conceito? Alguma pergunta? Tranquilo de entender o que é uma medida de tendência central? Porque entendendo que é medida de tendência central, a gente já define a segunda questão, né? Onde a gente vai falar de dispersão, de medidas de dispersão. Beleza. Então, medida de tendência central é isso, tá, pessoal? São medidas, são ferramentas estatísticas que vão resumir os dados da amostra. Quando a gente está estudando um volume de dados grande, né, resume esses valores que a gente tem em um único valor. Então, fica muito mais fácil de interpretar os dados, né? Facilita na interpretação e no entendimento dos dados ali que a gente está estudando. Bom, questão número 2, defina medidas de dispersão, a sua função e cite 3 exemplos. Vamos para um exemplo prático aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela do Excel. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vamos compartilhar a tela do Excel. Vamos lá. Aparecendo para vocês aí? Aparecendo, né? Vamos lá, pessoal. Medida de dispersão, ela tem uma função que auxilia na análise, nesse resumo dos dados que a gente faz com as medidas de tendência central. Então, a medida de dispersão é uma medida, são ferramentas que a gente usa que vão melhorar a análise dos dados, vão trazer mais acurácia, mais precisão na análise dos dados. Quer ver um exemplo? Se a gente usa a medida de tendência central, pura e simplesmente, ela não dá para a gente uma análise muito precisa dos dados. Seria basicamente uma análise mais geral. Então, vamos pegar aqui o exemplo de 2 alunos. Na verdade, vamos pegar aqui 3 alunos, né? Aluno 1, aluno 2 e... Deixa eu botar para baixo aqui. Aluno 1, aluno 2 e aluno 3, certo? Vamos supor que a gente queira, né, que a gente esteja avaliando a nota desses alunos. E aí vamos supor que o primeiro aluno tirou 10 na prova de bioestatística, o segundo aluno tirou 8 na prova e o terceiro aluno tirou 6 na prova, certo? Então temos aqui a nota dos 3 alunos, 10, 8 e 6. Beleza? Agora vamos supor que a gente queira resumir esses 3 valores em um único valor, certo? Vamos supor que a gente vá usar aqui um cálculo de média para esses valores da nota. Então, vamos lá. Calculando a média da nota aqui, cálculo de média, vocês já sabem fazer, né? Vamos somar os 3 valores e dividir pelo número de valores. Então, aqui a gente somaria 10 mais 8 mais 6 e dividiria por 4. No Excel, vocês conseguem fazer cálculo de média de maneira automática, tá? E eu já vou ensinar aqui para vocês. Vocês vão usar esse código aqui, ó, igual, média, e vão abrir parênteses. Dentro desses parênteses, vocês vão colocar aqui as células que correspondem aos valores. Então, eu dei um toquezinho para cima aqui, tá vendo? A F14, F13 e F12. São as células que têm os valores que eu quero calcular a média. Então, é só você selecionar aqui, ó. Segura o Ctrl, clica em uma, clica na segunda, clica na terceira. Ou Shift, né? E seleciona tudo. Fecha o parênteses e... Opa! Perdão, é que eu fui com Ctrl, não, é só com Shift, tá? Seleciona, bota o intervalo ali, né, de F12 a F14, dá um Enter e
Pronto. Média calculada aqui, ó, igual a 8. Se a gente somar, né? 10 mais 8 vai dar 18, mais 6, 24. 24 dividido por 3, 8. Então, calculando a média desses 3 alunos, deu nota 8 de média. Até aí, tudo bem? Entendido? Dúvidas no que eu fiz até agora? Calculei a média dos valores. Certo? Beleza. Agora vamos pegar aqui outros alunos. Vamos pegar aqui o aluno 4, aluno 5 e aluno 6. Vamos supor que o aluno 4 tirou 8 na prova. O aluno 5, 8. O aluno 6, 8. Então, os 3 alunos tiraram 8. Na hora que eu vou calcular a média, então, igual média, seleciono aqui, né, as células. Na hora que eu calculo a média, deu 8 também. Ou seja, 8 mais 8 mais 8, 24. Dividido por 8, dividido por 3, dá 8. Vocês percebem que nesse primeiro grupo aqui, a gente teve notas variando. Nesse outro grupo aqui, as notas não variaram e a média deu igual? Conseguiram perceber isso? Nesse primeiro grupo aqui, o primeiro aluno tirou 10, o segundo 8, o terceiro 6. Quando eu calculei a média das notas, deu 8. No segundo grupo, o primeiro aluno tirou 8, segundo 8, terceiro 8. Quando eu calculei a média, também deu 8. Por isso que a gente diz que as medidas de tendência central, elas são medidas de resumo, mas elas são medidas incompletas. Por quê? Porque elas não avaliam o quanto os dados estão variando entre si. As medidas de tendência central sozinhas, elas não avaliam, elas não vão mostrar para a gente a variabilidade dos dados. Se eu chegar para vocês e falar, olha, os 3 alunos aqui tiveram média de nota 8. Você não sabe se todos eles tiraram 8. Se um tirou 10, o outro tirou 6, o outro tirou 8. Você não sabe se um tirou 9, um 8 e um 7. E aí, quando calcula a média, dá 8. Por quê? Porque a medida de tendência central sozinha, ela não te mostra a variabilidade dos dados. E muitas vezes, dentro dos estudos estatísticos, a gente tem que saber se os dados variam ou não. Vamos supor que eu esteja avaliando notas, calculei a média e deu 8, eu posso ter alunos tirando 10 e eu posso ter alunos tirando 6, se essas notas estiverem variando muito. Alunos que tiram 6 ficam abaixo da média. Ou seja, eu tenho uma situação aí que parte dos meus alunos estão sendo reprovados. Não sendo reprovados, não, mas estão indo para a prova final, por exemplo. Agora, no segundo grupo, eu tenho média 8. Só que todos os alunos tiraram 8. Ou seja, variou muito pouco. E, consequentemente, nenhum desses alunos está indo para a prova final. Então, em muitos estudos que a gente faz de estatística, a variabilidade dos dados é muito importante que a gente saiba, que a gente conheça. Por isso que as medidas de variabilidade ou medidas de dispersão vão ser importantes dentro da análise estatística. Então, as medidas de dispersão vão servir para isso, vão servir para mostrar para a gente o quanto os dados estão variando dentro dessa amostra que a gente está estudando. Ficou claro isso? Deu para entender? Foi? Beleza. Então, medida de dispersão é toda aquela medida em que vai mostrar para a gente a variabilidade dos dados, ou seja, o quanto os dados da nossa amostra estão variando entre si. Se eu tenho dados que estão variando muito, se eu tenho dados que estão variando pouco, e aí, dependendo do estudo que eu faço, isso é uma informação muito importante. É a mesma coisa que eu falar para vocês, olha, semana que vem, a temperatura média vai ser de 18 graus. Beleza, 18 graus. Mas vai ter variação de temperatura? Todo dia da semana que vem vai fazer 18 graus? Ou a gente vai ter dia que vai fazer 40, dias que vai fazer 10, e aí, né, quando eu calculei a média ali, deu 18.
Ou seja, entender a variabilidade dos dados é muito importante. E quem vai fazer isso, quem vai fazer essa análise, são as medidas de dispersão. Certo? Então, medidas de dispersão vão servir para analisar a variabilidade dos dados. E aí, 3 exemplos que a gente pode dar: o desvio padrão, que é a mais utilizada, coeficiente de variação, variância, amplitude amostral, né? Temos aí uma série de medidas de dispersão que a gente pode usar como exemplo. Beleza? Então, estou vendo só sinais positivos aqui no chat. No chat, no... Oi. Repete, por favor, os exemplos. Exemplos: amplitude amostral é o exemplo. O desvio padrão, Isabel, é o principal que a gente usa, tá? Chama desvio padrão. Amplitude amostral, variância, coeficiente de variação. Eu vou falar um pouquinho deles até para fazer os próximos exemplos, né, de exercícios, mas são medidas de dispersão que a gente usa em estatística, tá bom? Se não usa a medida em si, usa ela como base de cálculo para outra, enfim. Mas são medidas aí relevantes dentro da rotina estatística. Desvio padrão, coeficiente de variação, amplitude amostral, variância, temos vários aí. Esses só se referem à média. Mas vou entrar nesse ponto também. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver a próxima questão aqui. Próxima questão: defina o que é desvio padrão e explique como é feito o seu cálculo. Então, desvio padrão é uma medida de dispersão, né, amplamente utilizada na rotina clínica, na rotina estatística, né, na rotina de pesquisa, e, como consequência, ela é responsável pela análise da dispersão dos dados, da variabilidade dos dados. Tá? Então, o desvio padrão nada mais é do que uma medida de dispersão amplamente utilizada aí na rotina estatística. Na rotina, pelo menos dentro da bioestatística, muito utilizada. E tem como função analisar a dispersão dos dados. Vamos lá. Como é que a gente calcula o desvio padrão? Antes de ensinar o cálculo do desvio padrão, a gente precisa entender o que é desvio. Tá? O que acontece? Eu falei com vocês que quando a gente está estudando a variabilidade dos dados, quando a gente está analisando se os dados estão variando muito ou não, o que a gente está analisando, basicamente, é a distância entre esses dados. Então, se vocês pegarem aqui, ó, primeiro exemplo que eu dei, né? Os 3 alunos aqui. Um aluno tirou 10, outro aluno tirou 8 e o outro aluno tirou 6. Percebam que esses valores se distanciam entre si. O 10 se distancia do 8, o 8 do 6, o 6 do 10. Nós temos distâncias entre esses dados. Essas distâncias a gente vai chamar de desvios. Então, distâncias, né, entre dados a gente chama de desvios. Certo? Se vocês repararem aqui, ó, primeiro grupo, 10, 8 e 6, a gente tem dados que estão se distanciando. Já no segundo grupo, que os 3 alunos tiraram 8, esses dados nem têm distância, porque eles são iguais. Então, eles são o mesmo dado. Se a gente coloca aqui, ó, tem o mesmo valor nesses dados. Se a gente coloca aqui, ó, aluno 7, aluno 8, e aluno 9. Vamos supor que aqui o aluno 7 tirou nota 7, o aluno 8 tirou 8 e o aluno 9 tirou 9. Né? Se eu calculo a média dessas notas, também... Eita! Errinho aqui. Também vai dar 8. Percebam que a gente tem uma terceira situação aqui em que a média deu igual e os valores, os dados são diferentes. Nesse caso aqui, ó, 7, 8 e 9, os dados se distanciam entre si menos do que nesse grupo aqui. Ó. Nesse grupo aqui você já tem uma distância maior. Né? Então, essas distâncias entre dados é o que a gente vai avaliar
nas medidas com as medidas de dispersão, e essas distâncias entre dados é o que a gente chama de desvios. Beleza? Bom, o que o desvio padrão faz? O desvio padrão, ele é um método em que a gente consegue tirar uma média, a grosso modo falando, de todos os desvios dos dados que a gente está avaliando. A questão é que a gente vai usar como método de análise de desvio a distância do dado com a média. Porque se a gente fosse avaliar as distâncias dos dados entre si, a gente teria que fazer muitas comparações. Imagina, eu tenho uma amostra de 500 números, né, de 500 valores, e aí eu tenho que avaliar a distância de 500 valores um com o outro. O quanto de trabalho isso daria? Então, o método para a gente avaliar se essas amostras, se esses dados, perdão, estão se afastando muito, estão variando muito, é a gente pegar um valor de referência e avaliar a distância de cada dado em relação a esse valor. E aí, esse valor que a gente vai usar é a medida de tendência central. Então, essas medidas de dispersão que eu falei com vocês, a gente avalia a distância de cada dado em relação à média. A gente usa a média como referência. Então, nesse caso aqui, ó, tanto no grupo 1, grupo 2, grupo 3, se eu quiser avaliar, por exemplo, o desvio padrão, o que eu vou estar fazendo na análise do desvio padrão? Eu vou estar vendo a distância de cada nota dessa em relação à média. E aí eu vou resumir essas distâncias em um valor só. Se esse valor for grande, sinal que meus dados estão variando muito. Se o meu valor for pequeno, sinal que os meus valores não estão variando quase nada. Ou seja, no desvio padrão, o que a gente vai fazer é uma média dos desvios, média bem a grosso modo, tá? Mas uma média, um resumo dos desvios. E o que são os desvios? As distâncias dos dados em relação à medida de tendência central. Tenho até Se os medo dados... de perguntar. Pode falar, Isabel. Tenho até medo de perguntar. E como que acha essa distância entre os dados? Bom, se eu quero saber a distância de um dado em relação à média, simples. É só eu pegar o dado e subtrair da média. Ou seja, qual é a distância de 10 para 8? Da nota 10 para a nota 8? Então, a matéria é tão complexa que a gente não acha que a resposta seria tão simples. Seja simples, né? É. Mas, ó, qual é a distância da nota 10 para a nota 8? 2. 2. Qual é a distância da nota 6 para a nota 8? 2. 2. Qual é a distância? Qual é o desvio da nota 6 para a nota 10? 4. Perfeito. Isso é desvio. Agora, imagina a gente fazer isso numa amostra que a gente tenha 500 números, 500 dados, 1.000, 200. Fica muito difícil. Então, o método mais fácil, não estou falando que é muito fácil, mas o método mais fácil é a gente pegar um valor de referência e analisar a distância de cada dado da amostra em relação a esse valor. Aí o valor que a gente usa é a medida de tendência central. Obrigada, professor. Beleza? Então, ó, vamos para o jeito fácil do cálculo do desvio padrão, tá? Desvio padrão, a gente vai usar esse código aqui, ó. Você bota aqui no Excel. Então, ó, desvio padrão. Vou botar desvio P, tá? Então, a gente vai usar esse código aqui, ó. Igual 10 VPAD de desvio padrão. Tá vendo? 10 VPAD. Abro um parêntese. Venho aqui e seleciono os valores que eu quero. Fechei parêntese. Tá lá. Lembra qual é a distância de 10 para 8? 2. 6 para 8? 2. Então, meu desvio padrão aqui, ó, um resumo dos desvios que eu tive, 8. Oh, perdão, 2. Vamos lá. Desvio padrão dessas amostras aqui, né? Do grupo 2. Eu boto aqui, ó, igual 10 VPAD, abro um parêntese, seleciono aqui as notas e fecho.
Se todos os alunos tiraram 8, não teve desvio. Os valores foram iguais à média. Ou seja, se eu pego um desvio padrão 0, sinal que todos os meus dados estão juntos, são o mesmo valor. Não tem distância, não tem desvio entre eles. Calma aí que minha tela bugou aqui agora. Eita. Vocês me veem ainda? Bugou tudo aqui. Sim. Eu vejo. Vê? Mas não. Eu. Mas bugou tudo Não, aqui. tô Peraí. vendo você. Ah, o computador não, a tela do computador não. Não consegue ver a tela do computador, né? Isso. Peraí. Aqui bugou tudo aqui, calma aí. Vou ter que fechar a janela, só um instantinho. Só tentando resolver aqui, pessoal, porque travou, tá? Rapidinho. Tudo bem, professor. E... Voltei. Ouvi? Show de bola. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, vamos lá. Aqui. Então, vamos lá. Então, como eu dizia, né? Trava de novo, não, pelo amor de Deus. Aí, show. Então, como eu dizia, vou fechar as outras abas aqui só para não... Pronto. Então, aqui, ó, nesse segundo grupo, como todos os valores foram iguais, não teve desvio, né? Ou seja, todos eles estão próximos entre si. Na verdade, são iguais ali, né? Desvio padrão da segunda, do terceiro grupo aqui, ó, a gente bota igual, desv pad, abre um parênteses, seleciona as notas que a gente quer, aqui, né? Então, as notas dos 3 alunos, fecha parêntese e voilá, temos aí o desvio padrão de 1, né? Claro, se a gente pegar 7 se desvia de 8, 1, 9 se desvia de 8, também 1, e 8 não se desvia de 8, que é igual. Então, o desvio padrão aqui, no caso, foi 1. Então, aqui a gente consegue avaliar, ó, que no grupo 1, a gente teve maior variabilidade de notas do que no grupo 2 e 3, por exemplo. No grupo 3, variou muito pouco. No grupo 2, não variou. E no primeiro grupo, foi que a gente teve uma variação maior dos dados. Ou seja, uma maior dispersão dos dados. Por isso que as medidas de dispersão são importantes na análise de dados.
Deu para entender, pessoal? Ficou dúvidas aí? Então, desvio padrão, vocês podem usar o Excel, né? Facilita muito o cálculo. Na hora do cálculo, né? Só você lançar os dados no Excel e aí vai usando os comandos de cálculo. Né? Então, como eu ensinei para vocês aqui, quer calcular a média, bota igual, média, seleciona os dados. Desvio padrão, igual, 10 VPAD, abre parêntese, seleciona, né? Os dados, fecha parêntese e cálculo feito. Beleza? Então, medidas de dispersão. Agora vamos para a forma manual do cálculo. Bom, fórmula manual é uma fórmula mais chatinha, certo? Porém, também funcional. Então, se você quiser Agora acho que foi, estabilizou, hein? Show. Vamos lá. Bom, então vamos para a forma manual de cálculo, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente pode usar também. Agora já adianto, tá? Já dou uma dica, pessoal. Cálculo do Excel, você vê, 2 segundos a gente consegue calcular tudo, tá? Mas vamos lá. Como é que a gente vai calcular o desvio padrão manualmente? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Que aí a gente consegue fazer o cálculo certinho. Então, passei para vocês uma situação que a gente tem 10 variáveis, né? São 10 notas de alunos. 9,5, 6, deixa eu já botar na ordem aqui. 10, 9,5, 6,5, 8,3, 9,2, 4,1, 6,7, 7,8, 8,9 e 8,1. Então, são 10 notas. Pedi para vocês calcularem média e desvio padrão. Então, notas dos alunos. Então, aqui. Bom, como é que a gente vai calcular a média? Para calcular a média, vou somar todas as notas e vou dividir pelo número total de notas, que foram 10. Né? Então, vai dar 10 mais 9,5, mais 6,5, mais 8,3, mais 9,2, mais 4,1, mais 6,7, mais 7,8, mais 8,9, mais 8,1. Então, temos aqui as 10 notas, né,
E para calcular a média, vamos somar todas elas e dividir pelo número total de notas. Vamos organizar isso aqui, pronto. Beleza, então, somatório dessas notas vai dar 79,1, correto? 10 mais 9,5 mais 6,5, tá? Então, 79,1. E aí, se eu dividir 79,1 por 10, que é o número de notas, né, o número total de notas, eu tenho a média 7,9. Então, aqui, o valor da minha média. Beleza. Bom, como é que a gente vai calcular o desvio padrão? Primeiro passo, a gente calcular a média. Segundo passo, a gente calcular os desvios. Lembra que desvio é a distância de cada dado em relação à média? O que a gente vai fazer no final do desvio padrão é um resumo de todos os desvios, tá? Então, o primeiro passo é calcular a média. Agora eu vou calcular os desvios. Porque para calcular o desvio, eu tenho que ter a média, certo? Média é a distância do dado em relação... Perdão, desvio é a distância do dado em relação à média. Então, eu vou pegar cada dado aqui e vou subtrair da média. Então, 10 menos 7,9, 9,5 menos 7,9, 6,5 menos 7,9, 8,3, 9,2, 4,1, 6,7, 7,8 e 8,1. Bom, subtraindo cada dado da média, eu vou ter o desvio de cada dado. E aí, depois, no final, eu vou resumir esses desvios. Então, vamos lá. 10 menos 7,9, 2,1. 9,5 menos 7,9, 1,6. 6,5 menos 7,9 é igual a menos 1,4, um desvio, né, negativo. 8,3 menos 7,9, 0,4. 9,2 menos 7,9, 1,3. Desvio de 4,1 é menos 3,8. 6,7 desvio é menos 1,2. 7,8 é menos 0,1. 8,9 o desvio vai ser 1, né? 8,9 menos 7,9. E 8,1 o desvio 0,2. Beleza. Tenho todos os desvios aqui, ó. Desvio de cada observação. Agora, o que eu vou fazer é calcular, né, resumir esses desvios para saber qual foi o desvio padrão. Para isso, a gente vai fazer um cálculo chamado de cálculo da variância. Vamos lá. O que é a variância? Qual o objetivo da variância? A variância, ela funciona como se fosse, a grosso modo, uma média, tá? O que eu vou fazer na variância é somar esses desvios e dividir pelo N, mas não pelo N. A gente vai ter um cuidado matemático aqui que eu vou mostrar para vocês. A questão é, se eu quiser calcular uma média desses desvios, eu vou ter um problema. Por quê? Se vocês repararem, a gente tem valores que são positivos e valores que são negativos. Na hora que eu somo valor positivo com negativo, esses valores vão se anulando. Então, toda vez que a gente soma desvios, a tendência é dar zero. Porque eu tenho valor positivo, valor negativo, na hora que eu vou somando eles, um vai anulando o outro, um vai anulando o outro e vai dando zero. Vai dar zero, né? Então, só um instante. Para isso, a gente precisa usar aqui, ter um cuidado matemático, que é de não trabalhar com valores negativos. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai converter esses valores aqui, usando uma mesma ferramenta para todos eles e deixando, né, todos os valores negativos? Aí a gente vai ter que trabalhar com o quadrado dos valores. Ou seja, se eu pegar todos esses valores e elevar ao quadrado, esses valores vão ficar todos positivos. Por quê? Porque positivo vezes positivo, resultado positivo. Negativo vezes negativo, o resultado é positivo também. Então, se eu pegar todos os desvios e elevar ao quadrado, todos os valores vão ficar positivos, e aí eu consigo somar esses valores para poder calcular, entre aspas, uma média. Então, o que eu vou fazer aqui?
Vou elevar todos os desvios ao quadrado e vou somá-los. 2. Mais fácil fazer no Excel, né? Avisei. Mas a gente vai fazendo aqui também. 3, vou botar ao quadrado. Deixa eu, para ficar melhor ilustrado aqui, deixa eu colocar aqui, ó, mais fácil, para ficar mais bonitinho. Aí lá na conta a gente só bota o valor final. Então eu estou botando esse tio, mas tio não é símbolo para elevar não, tá? Só para dar uma distância. Então aqui, ó, menos 1,4 ao quadrado, 0,4 ao quadrado, 7,9 ao quadrado, menos 3,8 ao quadrado, vírgula 2 ao quadrado, Professor, oi, tem diferença, dá problema no final se não fizer a aproximação? não, aproximar não tem problema não. Vamos botar aqui ao quadrado bonitinho. Deixa eu dar um espaço para cá. Vou Porque botar ao aí, quadrado bonitinho. eu fiz a aproximação nos valores aí na frente, 10 das notas, né? Uhum. 10 menos 7, 9. Ah, sim, aproximei. Usei um valor só, né? Não dá muito problema, não. Tranquilo. Pronto, para ficar bonitinho aqui, didático, ó, todos os números elevados ao quadrado, certo? Bom, como é que eu vou calcular o número ao quadrado? É só multiplicar ele por ele mesmo, né? Então, 2,1 ao quadrado é igual a 4,41. 1,6 ao quadrado vai dar 2,56. 1,4 ao quadrado é igual a 1,96. 0,4 ao quadrado é igual a 0,16. 7,9 ao quadrado, 1,69. Menos 3,8 vai dar 14,44. Ó, tá vendo? Número negativo, quando eu boto ao quadrado, vai ficando positivo. Aí eu consigo depois somar todo mundo. Menos 1,2 ao quadrado é igual a 1,44. 0,1 ao quadrado é 0,01. 1 ao quadrado é 1. E 0,2 ao quadrado é 0,04. Beleza. Agora temos todos os desvios elevados ao quadrado. E aí o que eu vou fazer agora é calcular a média desses desvios. Então, ó, 4,41 mais 2,56 mais 1,96 mais 0,16 mais 1,69 mais 14,44 mais 1,44 mais 0,01 mais 1 mais 0,04. E aqui tem um detalhe. No cálculo da variância, a gente não divide por n, né, pelo número de observações, mas sim por n menos 1. Tá? Isso é uma correção matemática que é feita por se tratar de uma amostra. Enfim, tem toda uma explicação matemática que, né, se eu fosse explicar aqui, a gente ia demorar mais tempo. Então, só lembrar que aqui no cálculo da variância a gente divide por n menos 1, tá? Se for a variância da amostra. Bom, calculando isso daqui, teremos, então, 4,41 mais 2,56 mais 1,96, ou seja, toda essa soma aqui vai ser igual a 27,71 dividido por n menos 1, ou seja, por 10 menos 1.
Então, isso daqui será igual a 27,71 dividido por 9, que é igual a 3,07. Bom, temos aqui, então, o valor da variância. Detalhe, chegamos ao desvio padrão? Ainda não. Por quê? Para calcular o desvio padrão, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse valor aqui do quadrado. O que eu quero dizer com isso? Vocês perceberam que para poder calcular a variância, eu elevei todos os desvios ao quadrado? Então, o meu resultado final está elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer é tirar esse valor do quadrado, ou seja, deselevá-lo, né, já que ele está elevado ao quadrado. E aí, para isso, a gente vai fazer raiz quadrada. Então, se eu pegar esse valor e calcular a raiz quadrada dele, cadê o símbolo da raiz quadrada? Não estou achando. Enfim, não estou achando. Se a gente Fica tira aí a no raiz... negócio da equação, professor. Aperta aí na Pois é. equação que vai aparecer. Eu vim aqui mesmo, mas não... Cadê? Recente... Vai para baixo, aí que aparece para baixo. Símbolos. Aqui. Vamos ver se vai. Aqui, perfeito. Foi. Obrigado. Então, eu vou calcular a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 3,07. Calculando a raiz quadrada de 3,07, nós temos o desvio padrão igual a 1,75. Um pouquinho mais de trabalho para calcular, né? Um pouquinho mais difícil. Mas aí, resposta, então, né, da terceira questão. Foi da terceira? Não. Quarta questão. Média aritmética 7,9, desvio padrão 1,75. Aí o que eu falo com vocês, ó. Fizemos todos esses cálculos aqui, correto? Correto. Se a gente vier aqui, ó, no Excel, Professor, boa noite. boa noite. No trabalho que o senhor pediu, preciso colocar todos esses cálculos ou só as respostas? No trabalho pode pôr... Bota o cálculo para eu saber como é que vocês fizeram, para eu conseguir corrigir isso, tá? Esse ponto. Ai, travou. Tá bem, obrigada. Nada. Travou de novo essa bodega, cara. Deixa eu destravar aqui. Foi. Eu acho que quando eu coloco, eu tento compartilhar com vocês aqui. Quando eu tento compartilhar com vocês mais de uma tela, trava. Isso que está acontecendo. Bom, vou compartilhar uma só, tá? Então, aqui, ó, mesmo exemplo, ó. Se a gente vê aqui, ó, tá vendo? Os mesmos dados, deu 1,75, né? Quando a gente calculou. Se a gente vem aqui no Excel, ó, e usa igual 10 VPAD, abre parênteses, seleciona os dados,
1,75. Ou seja, bem mais rápido e mais fácil, né? Um segundinho aí de comando no Excel e a gente consegue calcular certinho, tá? Bom, então, cálculo à mão, vai ter que calcular a média, calcular os desvios, elevar os desvios ao quadrado, somar o quadrado dos desvios, dividir por n menos 1, achou a variância. Tira a raiz quadrada da variância, você tem o desvio padrão. Pois é, socorro Deus. Por isso que eu falo, Esther, Excel. Depois que vocês começarem a usar o Excel, a vida estatística de vocês, não só Excel, é claro que existem ferramentas, né, softwares que são bem mais precisas, né, bem mais apuradas, mas o Excel já ajuda bastante, principalmente nessas análises mais simples, né? Então, você quer calcular média, você quer calcular desvio padrão, você quer calcular, né, percentual, coeficiente de variação, você tudo pode usar Excel. Tá? Bem prático, bem rápido, muito bom. Uso muito. Nota de vocês, eu salvo tudo em planilha de Excel, calculo média, calculo desvio padrão, vejo como é que a turma foi, vejo se as notas estão se afastando muito, né, entre si, estão variando muito. E aí, quando vocês perguntam, professor, vai ter trabalho extra? Aí eu vou lá, vejo o rendimento da turma, né? Se a turma estiver precisando muito, trabalho extra. Se der para recuperar na P2, não, ainda não. Entendeu? Estatística está no dia a dia. Tem que usar ela. Se essa aula fosse, por exemplo, daria uma canja do Excel, né, professor? É o quê? Se essa aula fosse presencial, só daria até uma canja para o Excel. Pô, caldinho de feijão, paçoca. Porque tem que saber o Excel, tem que saber mexer no Excel. É isso aí. Bom, vamos lá. Quinta questão, defina o que é coeficiente de variação e como é feito o seu cálculo. Coeficiente de variação também é uma medida de dispersão, tá? É um método da gente avaliar a dispersão dos dados. A questão é que o coeficiente de variação ele tem uma vantagem muito boa. Tomando como exemplo aqui, ó, no caso do desvio padrão, a gente avaliou notas aqui, certo? E, consequentemente, o desvio padrão, ele me dá uma análise do desvio dessas notas, certo? Um valor ali que vai representar o desvio, a distância que teve entre as notas. O que acontece? Se eu estiver falando de peso, se eu estivesse falando de peso aqui, por exemplo, o meu desvio padrão seria em peso. Se eu estivesse falando de altura, o desvio padrão seria em altura. A unidade de medida do desvio padrão, consequentemente, é a mesma unidade de medida da variável que eu estou analisando. Certo? Então, se eu estou analisando o peso em quilos, né, as minhas variáveis são medidas em quilos, o meu desvio padrão vai ser em quilos, óbvio. Então, eu tenho lá o peso de 10 pessoas, quando eu calculo o desvio padrão, eu falo, olha, o peso delas variou aí, em média, com desvio padrão de 1,2 quilos. Por quê? Porque se eu estou avaliando uma variável que tem uma unidade de medida, o desvio padrão vai ser naquela unidade de medida. Tá? Só que tem situações matemáticas em que a unidade de medida pode me atrapalhar. Exemplo disso, vamos supor que eu esteja avaliando duas variáveis, né? Estou comparando duas variáveis, e essas variáveis têm unidade de medida diferentes, completamente diferentes. Imagina que eu estou avaliando pessoas, e aí eu estou avaliando quilo e altura, peso e altura. Peso eu meço em metros, em centímetros. Quilos em quilogramas. Como é que eu vou comparar a dispersão de dados que são medidos em quilos com a dispersão de dados que são medidos em centímetros ou metros? Fica muito difícil eu ter uma precisão para conseguir comparar. Se eu falar, olha, o peso das pessoas variou 20 gramas e a altura das pessoas variou 20 centímetros. Qual que variou mais? Fica aquela coisa assim, pô, 20 gramas é pouco, 20 centímetros já é muito. Mas peraí, ambos são 20, então dá uma confusão se a gente quiser comparar unidades de medida diferentes. Então, para isso,
o coeficiente de variação é muito útil. Por quê? Porque para calcular o coeficiente de variação, na verdade, o que a gente faz com o coeficiente de variação é ver quantos por cento o desvio padrão corresponde da média. E aí, consequentemente, eu tenho um valor que é em percentual. Se é percentual, eu posso comparar a variável que eu quiser, porque a unidade de medida, vamos dizer assim, está em percentual, e não na unidade de medida da variável que eu estou avaliando. Então, se eu te falar, olha, a altura variou 10%, teve uma variação de 10%. Já o peso teve uma variação de 20%. Aí eu consigo falar, não, o peso variou mais que a altura, porque eu converti em percentual. Então, o coeficiente de variação, ele é útil nessas situações, por exemplo. Por ele não ter unidade de medida, e mesmo assim mostrar a dispersão dos dados, você consegue comparar variáveis que têm unidades de medida diferentes. E como é que a gente calcula, então, o coeficiente de variação? Simples. A gente vai ver quantos por cento o coeficiente de variação, quantos por cento o desvio padrão é da média. Quantos por cento o desvio padrão corresponde da média. E aí é cálculo de percentual, tá? Então, como é que eu calculo? Aí eu vou fazer aqui já direto no Excel, porque é basicamente, né, o cálculo que a gente faria à mão. Não tem fórmula aqui no Excel para coeficiente de variação. Mas a gente bota a fórmula da conta. Então, ó, o coeficiente... Vou botar coef-var, né? O coeficiente de variação, ele é um percentual, né, é o percentual que o desvio padrão corresponde da média. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o coeficiente de variação, vou botar aqui, ó, vai ser igual ao quê? Ao desvio padrão, seleciono aqui a célula, vamos botar a tradução aqui, né? Igual ao desvio padrão, desvio P, dividido pela média, vezes 100%. Então, eu vou dividir... Eita, eu vou... Nossa Senhora! Calma aí. Coeficiente de variação, ele é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Certo? Assim que a gente calcula o coeficiente de variação. Então, eu coloco aqui, ó, igual, vou pegar, vamos calcular o coeficiente de variação desse primeiro grupo aqui, ó. Eu vou pegar o desvio padrão, boto uma barrinha, ó, barra, que é divisão, média, seleciono ali a célula da média, asterisco, 100%. Desvio padrão de 25%. Tá? 25%. Deixa eu puxar isso aqui para baixo para ficar mais organizado. Para organizar a bagunça que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, vamos lá. Coeficiente de variação vai ser igual, ó, mais uma vez, valor do desvio padrão dividido pela média vezes 100%. 25% é o meu coeficiente de variação do primeiro grupo. Beleza? Segundo grupo, coeficiente de variação vai ser desvio padrão, igual desvio padrão dividido da média vezes, que a gente bota o asteriscozinho, 100. No caso, vai dar erro, porque aqui dá zero, né? Zero dividido por... Então, que dá zero. E coeficiente de variação do terceiro grupo vai ser igual desvio padrão dividido pela média vezes 100%, 12,5%. Então, aqui, olha que legal. Eu tenho valores que estão me mostrando a mesma coisa do desvio padrão. A questão é que esses valores estão em percentual, né? Não estão em... Tentei ajudar aqui, mas... Estão em percentual, não estão
na mesma unidade de medida da variável que a gente está analisando. Então, o coeficiente de variação é isso, é uma medida de dispersão, mas em que a gente avalia o percentual que o desvio padrão corresponde da média. E aí, consequentemente, a gente não tem unidade de medida, né? E isso é ótimo para comparar variáveis. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Márcia. Tudo bem? Tudo, olha só, estou com muitas dificuldades na sua matéria, Uhum. Em qual parte? em tudo. Eu tirei 2,4. Certo. Mas você está conseguindo acompanhar aqui o que eu estou falando? Está conseguindo fazer a lista de exercícios? Porque eu não sabia. Oi? Eu entrei agora porque eu não sabia que o senhor ia dar aula hoje. Ah, tá. Eu vou deixar gravado, tá, Márcia? Essa aula, vou deixar disponível lá no AVA, daí você acompanha, vai vendo. Se tiver dúvida, me manda mensagem. Me manda mensagem lá no AVA para a gente conversar. Mesmo eu tirando 10 com o senhor, eu vou para a segunda época. E vai passar, se Deus quiser. Em nome de Jesus, oh meu Deus. Vai passar. Diga, Henrique. Boa noite, professor. Eu só pude chegar aqui agora. Sem problemas. Deixa eu te falar, lá eu não sei se o senhor já falou, já mencionou sobre isso, mas lá no AVA, o teu trabalho ele não tem data para entregar. Seria hoje a data limite? Não, tá sem data? Eu vou Tá acrescentar sem lá. data. Eu boto o dia da prova. Eu achei que tinha data lá também, mas aí eu fui entrar de novo lá, eu vi que não tem data, só tem a data que foi aberta, né? Que é na segunda. É o dia da prova para entregar. Então, eu botei uma tarefa. Eu botei uma tarefa lá junto do documento, tá? Sim. Mas aí eu vou conferir. Terminando aqui, eu confiro lá, tá? Mas é o dia da prova. Então igual foi na V1. Prova, né? Isso. Tá show, então, professor. Eu vou dar uma saída aqui, aí depois eu assisto essa aula do senhor, tá bom? Show. Foi mais para tirar tranquilo. essa dúvida. Valeu, um abraço. Show de bola. Diga, Salete. Então, professor, eu estou com uma dúvida, porque eu não fiz a prova da P1, então eu vou fazer a segunda chamada agora. Eu já fiz a solicitação e me orientaram que eu deveria enviar essa solicitação para o senhor, mas eu não consegui enviar. Eu mandei para o e-mail que o Henrique conseguiu lá, mas eu não obtive resposta. Vou deixar meu e-mail aqui no chat. Manda novamente ali para mim, por favor, tá? Que aí eu confiro lá. Assim que você mandar, eu vou conferir, tá bom? Tá ok. Obrigada. Beleza. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos dar continuidade na lista. Calculamos o coeficiente de variação. E aí, questão 6. Para calcular o coeficiente de variação das variáveis. Então, percebam que aqui na questão 6 a gente tem duas variáveis de unidade de medida diferentes, né? Pressão arterial sistólica e a idade, que está em anos. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai ter que calcular coeficiente de variação de ambas as variáveis. Bom, como eu falei, vamos pelo Excel, que é mais fácil, tá? Se a gente for na mão aqui, vai demorar a beça. Então, temos aqui 8 variáveis, né? Passei 4 pressões e 4 idades. Então, vamos colocar aqui primeiro as pressões, depois as idades. Perfeito. Vamos lá, então temos aqui, pressão arterial sistólica sistêmica, idade. Certo? Bom, vamos lá. Eu tenho que ter, para calcular o coeficiente de variação, eu tenho que ter média, desvio padrão, e aí eu consigo calcular, né, o coeficiente de variação. Então, vamos lá. Primeira variável aqui, vamos fazer da pressão arterial, né? Média. Então, vamos calcular a média. Como eu falei com vocês, a média a gente faz igual, média, abre parênteses, seleciona os valores que a gente quer. Então, a média das pressões
119,5. Beleza? Desvio padrão. Lembra da formulinha? Aqui, ó. Igual 10VPAD, abro parêntese, seleciono as pressões, fecho parêntese, pum, desvio padrão, 12,60 ou 12,6. Coeficiente de variação, lembra que é igual ao desvio padrão, seleciono o desvio padrão, dividido pela média, seleciono a média, vezes 100, igual 10,5%. Então, temos aqui 10,5%. Vamos para a idade. Vamos calcular o da idade. Idade. Média. Média é igual a média, abro parêntese, seleciono as idades aqui, ó. Selecionei as idades, fechei parêntese. Então, eu tenho aqui média de 38 anos desses 4 indivíduos. Desvio padrão, como é que eu vou calcular? Formulinha aqui, ó, do desvio padrão, igual 10VPAD, abro parêntese, venho aqui, seleciono as 4 idades. Fechei, desvio padrão, 11,7 anos. Coeficiente de variação, é só eu colocar, né? Igual, seleciono o desvio padrão, dividido, boto uma barrinha, pela média, vezes, é o asterisco, né? 100%, igual 30,9%. Ou seja, eu tive um coeficiente de variação da pressão de 10,5% e um coeficiente de variação da idade de 30,9%. Ou seja, quem variou mais foi a idade. E aí, a resposta da questão 6. Quem variou mais, a variável que teve maior dispersão, idade. Beleza? Pelo Excel é mais fácil, galera. Então, usem o Excel na vida de vocês, hein? Diga, Samantha. Então, o meu deu diferente, eu fiz tudo manual. Uhum. Só que a resposta foi a mesma, a idade apresentou maior dispersão. Aí, se eu for fazer esse cálculo, né, do CV manual, eu botei o valor que deu lá do divide padrão, dividi pelo valor da média e multipliquei por 100. Estaria errado? Não, tá certo. Pode ser por conta de arredondamento. Desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Aí a minha idade deu 26,76% e da pressão deu 9,14%. Não deu tão diferente, né? Pode ser por conta, aqui como a gente está usando, né, várias sem aproximar, né, consequentemente pode dar essas diferençazinhas aí. Entendeu? Sim, mas desse jeito assim estaria certo? Por esse meu pensamento? Claro, certíssimo. Pegou o desvio padrão, dividiu da média, vezes 100%. Essa é a fórmula, perfeito. É porque aqui o Excel ele considera, né, ali você vê 5 casas decimais, né? Então acaba dando diferença de valor, mas seu tá certo, não tá errado não. Tá bom, obrigada. Tá bom? Beleza. Próxima questão, que é a questão 7. A questão 7, eu pedi para vocês montarem uma tabela de frequências. Vamos lá, como é que a gente monta a tabela de frequências? Pessoal, tabela de frequências, a gente vai organizar, vou montar tudo aqui no Excel, tá? Para ficar mais fácil. Tabela de frequência, a gente monta, principalmente, a gente usa principalmente para variáveis qualitativas, tá? Aquelas variáveis em que a gente não tem números, lembra? São classificações, atributos, características, pode usar para variável quantitativa também, tá? A gente usa muito para variável qualitativa. Tabela de frequência, a gente vai avaliar, como o nome já diz, a frequência dos dados. Então, a gente avalia, no geral, 2 tipos de frequência, que a gente chama de frequência absoluta
ou FA, e a frequência relativa, que a gente chama de FR. Tá? Então, frequência absoluta, frequência relativa. Bom, o que acontece? A gente aqui vai avaliar frequência, ou seja, quantas vezes o dado se repete, certo? Então, aqui eu passei uma tabela para vocês, avaliando a idade de pacientes, né? São 20 pacientes atendidos em um consultório. E aí eu pedi para vocês criarem uma tabela de frequência. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai contar quantas vezes cada faixa etária se repetiu. A gente tem 4 faixas etárias aqui, né? Criança, jovem, adulto e idoso. Né? Então, a gente vai ter criança, jovem, adulto e idoso. E o que a gente vai fazer é contar quantas vezes cada dado desse se repetiu. Então, criança, a gente teve 1, 2, 3, 4 crianças. Então, foram 4 crianças. Então, 4 crianças, certo? Quantos jovens nós tivemos? 1, 2, segunda linha não tem, 3, 4, 5 jovens. Então, foram 5 jovens, né? No total, a gente viu que foram 20 pacientes. Né? Então, dos 20 pacientes, 4 crianças, 5 jovens. Quantos adultos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 adultos. Contei certo? 1, 2, 3, 4 adultos. E idosos foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 idosos. Certo? Então, 7 com 4 dá 11, com 11 com 4 dá 15, com 5 dá 20. Certinho. 4 mais 5 mais 4 mais 7, 11. Então, aqui no total, a gente vai ter o somatório de todas as frequências. Foram 20 pacientes, correto? Dos 20 pacientes, 4 crianças, 5 jovens, 4 adultos, 7 idosos, beleza? Então, aqui no final, a gente apenas soma tudo isso. Como é que a gente pode fazer isso? Comando fácil, igual, soma, abro um parênteses, seleciono as 4 cédulas, fecho parênteses, tá lá, 20 pacientes. Beleza? Então, assim a gente avalia a frequência absoluta. Foram 20 pacientes, dos 20, 4 crianças, 5 jovens, 4 adultos e 7 idosos. Beleza? Frequência relativa nada mais é do que o percentual de cada dado que você está avaliando em relação ao total. Ou seja, frequência relativa vai ser o percentual que cada frequência absoluta corresponde do total. Certo? Então, frequência relativa de crianças, eu vou ver quantos por cento 4 é de 20. Como é que eu faço isso? Daquele jeito que a gente calculou ainda agora o coeficiente de variação. Então, 4 dividido por 20 vezes 100. Então, 4 é 20% de 20. 5. Então, aqui vai ser igual 5 dividido por 20 vezes 100. 25%. Aqui vai dar igual, né? Que é o mesmo valor. Então, 4 dividido por 20 vezes 100. E, aqui no caso, 7 dividido por 20 vezes 100. Então, 7 é 35% de todos os pacientes atendidos, que no caso, 100%. Certo? Então, basicamente, o que contém, né, uma tabela de frequências é isso aqui. A frequência absoluta, a frequência relativa e as
e as variáveis, né? Os dados, perdão, que a gente está avaliando, as variáveis que a gente está avaliando. Tá? Então, essa aqui é a estrutura de uma tabela de frequência. É claro, né, que a tabela vai ter uma configuração aqui de linhas e tudo mais, separando. Cuidado, ó, que isso aqui, ó, quando ela é fechada dos lados, isso aqui não é tabela, é quadro, tá? O quadro ele é fechado. A tabela, ela tem divisõezinhas, né? A gente divide aqui assim, ó. Deixa eu tentar fazer rapidinho aqui para mostrar para vocês. Pronto. A tabela fica assim, tá vendo? Deixar bonitinho aqui, porque meu toque não me permite. Pronto. Isso é uma tabela de frequência. Não apaga não, tá, professor? Claro. Pronto. Tabela de frequência. Que meu toque não me permite deixar desconfigurada. Aí, geralmente, a gente dá uma aumentadinha aqui, né? Aqui assim. Pronto. Beleza? Então, na tabela de frequências, a gente avalia a frequência absoluta, quantas vezes cada informação aqui, cada dado se repetiu. Aqui no final a gente bota o total, né? E a frequência relativa é quantos por cento cada valor aqui corresponde do total, ou seja, quantos por cento cada observação que a gente teve corresponde do total. Então, aqui, criança foram 4 de 20, jovem 5 de 20, adulto 4 de 20, idoso 7 de 20. Na frequência relativa, crianças foram 20%, jovens 25%, adultos 20%, idosos 35%. Beleza? Bom, vamos lá. Próxima pergunta que eu fiz foi sobre a diferença entre histograma e gráfico de barras. Vamos lá. Deixa eu só abrir a aula aqui, que pela aula fica mais fácil de mostrar. Travou? Vocês me ouvem? Ouvimos sim, mas a imagem está travada. A imagem travou, né? Deixa eu fechar aqui e abrir a câmera novamente. Ah, agora acho que foi, hein? Sim, foi. Vamos lá. Show. Então, na verdade, só para mostrar para vocês aqui, lá na aula que eu mostro para vocês, né, eu postei lá no AVA para vocês há um tempo, né, um slide que acho que é a introdução à estatística descritiva. E lá tem todas as formas de apresentações de dados, tá? Todas não, mas grande parte delas.
tá bom? Então, tem lá como faz uma tabela de frequências, o que é uma tabela de frequências, tabela de dupla entrada, tem até mais opções, tá? Mas na prova eu me ative mais a tabela de frequência. Bom, só para mostrar para vocês aqui o histograma, que a diferença entre histograma e gráfico de barras é que o histograma é o tipo de variável que a gente representa com cada um deles, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês o slide. No gráfico de barras, a gente vai usar para variáveis qualitativas, e o histograma a gente usa para variáveis quantitativas, tá? Então, a principal diferença... Nossa, mas tá travando muito hoje. A principal diferença entre eles é essa, tá? A gente usa o gráfico de barras, né, para variáveis qualitativas e o histograma para variáveis quantitativas. Eu estou tentando abrir aqui os arquivos e acaba travando. Mas o que acontece? Lá nesse material que eu postei para vocês, tem a diferença, né, entre o histograma e o gráfico de barras, e basicamente o gráfico de barras a gente usa para variável qualitativa e o histograma para variáveis quantitativas, tá? Então a diferença básica vai ser essa. Vamos lá. Questão 9, pedir para vocês calcularem amplitude amostral. Pessoal, amplitude amostral é uma ferramenta de dispersão muito básica, que é um método, né, de análise de variação, de variabilidade dos dados, ou seja, uma medida de dispersão muito básica, em que o que a gente faz é avaliar a maior distância possível entre os dados da amostra. Por quê? Porque se eu sei a maior distância possível, consequentemente, eu tenho uma noção da distância que os meus dados têm entre si. Então, o que eu faço para calcular a amplitude amostral? Eu pego o maior dado e subtraio do menor. Então, nesse caso aqui, né, eu estou mostrando aqui, não estou compartilhando, né, da lista. Compartilhar a lista com vocês. Então, no caso aqui, ó, da lista de exercícios, o maior dado que a gente tem são 29 dias, e o menor dado são 20. Ou seja, a amplitude amostral, a maior distância possível entre dados, são 9 dias. Né? Basicamente é isso que é a amplitude amostral. Quanto menor for minha amplitude, menos os dados estão variando. Por quê? Porque se o maior está muito próximo do menor, sinal que esses dados estão próximos. E quanto maior for a minha amplitude, né, possivelmente meus dados estão mais afastados. Qual é o grande problema da amplitude amostral? Por que a gente não usa tanto na rotina? Porque ela é facilmente enganada, vamos dizer assim, né? Você pode ter erros aí, situações em que a amplitude amostral não vai te dar ali informações verdadeiras. Por exemplo, imagina que todos os pacientes aqui tivessem demorando no seu tratamento cerca de 20 e poucos dias, né? Como foi aqui, a gente viu 20, 23, 26, né? Aqui no máximo que a gente chegou foi 29. Agora, imagina que um paciente aqui tenha demorado 42 dias para o antibiótico fazer efeito. Quando eu calculo a amplitude amostral, eu vou ter o quê? 20 dias como menor, 42 como maior. Ou seja, a minha amplitude vai ser de 22 dias, a maior distância possível, né, entre o maior e o menor, e iria ser de 22 dias. A questão é que não reflete a verdade, né, quanto à dispersão dos dados. Por quê? Porque o meu dado maior está muito grande. E aí, na hora que eu subtrair o maior do menor, o intervalo deu muito grande. Então, assim, a gente não usa muito amplitude
na rotina, porque se você tiver um valor ali que seja discrepante, ele acaba, né, mascarando a amplitude e aí, consequentemente, não vai ter tanta precisão matemática. Tá? E, por fim, 10ª questão, pediu para definir o que é inferência estatística. Inferência estatística é o método que a gente usa para, a partir da amostra, das informações da amostra, a gente conseguir transferir essas informações para a população. Tudo que a gente faz com os dados de uma amostra, a gente chama de estatística descritiva. Então, vamos supor que eu quero estudar a idade dos alunos da Univassouras. Eu posso pegar uma turma de alunos com uma amostra e estudar essa turma. Calculo média, desvio padrão, faço análise dessa amostra. Toda a análise da amostra, né, a gente chama de estatística descritiva. A questão é que eu não posso pegar os dados da minha amostra e jogar direto para a população. Vamos supor que eu peguei essa turma aqui como amostra. Beleza, calculei a média da idade de vocês, desvio padrão, show de bola. Se eu pegar outra turma da faculdade, também vão ser uma amostra. Só que a média da idade deles pode dar diferente. E não tem certo ou errado nisso, né? O que a gente está trabalhando ali são valores. Para isso que a gente tem que ter ferramentas matemáticas específicas que vão garantir que a gente possa, né, jogar uma informação da amostra para a população. Isso a gente faz a partir da inferência estatística. Então a gente tem várias ferramentas estatísticas para fazer isso, né? Infelizmente não vou conseguir entrar nesse tema com vocês, mas o intervalo de confiança, por exemplo, é um método. A gente não consegue... por exemplo, qual seria a média de idade dos alunos da Univassouras, a partir do cálculo da amostra? O intervalo de confiança ele não vai te dar um valor preciso, ele vai te falar assim, olha, a partir da amostra eu posso dizer que a média de idade dos alunos é de 22 anos, mas ele te dá um intervalo. Ele fala assim, olha, com 95% de confiança, a média está entre 20 e 23 anos. Isso é um intervalo de confiança, isso a gente consegue calcular matematicamente. Então, inferência estatística são ferramentas matemáticas que a gente usa para conseguir, a partir da nossa amostra, extrapolar informações para a população, que é quem a gente quer estudar, né? Quem a gente quer saber de fato. E aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Lembrando que, para quem chegou atrasado, né? Eu vou disponibilizar o vídeo. Eu não sei como é que esse vídeo ficou, se travou, né, muito, mas vou disponibilizar o vídeo para vocês lá no AVA, para vocês poderem ver, rever. Se tiverem dúvidas, pessoal, manda mensagem, pede para o representante falar comigo. Pessoal, o pessoal mandou mensagem lá, fulano mandou mensagem lá, tá? Que aí a gente vai conversando para vocês não irem com dúvidas para a prova. Pode usar o Excel para calcular, tá? Eu sei que às vezes calcular à mão dá muito trabalho, então pode usar o Excel para ajudar vocês a calcular. Inclusive, a gente usa muito o Excel em pesquisas para compilar dado, para fazer cálculo básico, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Beleza? Peço desculpas aí pelos travamentos, mas foi numa boa intenção.